Olá, tudo bom? Sou o professor Bert. Vamos iniciar o nosso segundo semestre e nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno é uma peça teatral escrita em 1517, é o período chamado humanismo na literatura, que é uma passagem da Idade Média, final da Idade Média, né, a passagem do século XV para o século XVI, e o século XVI é chamado período do classicismo, né, o Renascimento, o período clássico. E da Idade Média vinham valores teocêntricos, baseados no ensino da igreja, né, da religião, Deus colocado como centro. Mas no período do humanismo, né, e depois o período clássico, vem principalmente o final da Idade Média, né, e as navegações, que vão fazer com que o homem se torne mais antropocêntrico. Né? Agora o homem vai conquistar o mar, né? Agora o homem descobriu o comércio. E aí a arte vai ganhar valores mais, vamos dizer, humanos, que vai ser o Renascimento, que vai resgatar a cultura greco-romana, e com isso se afasta do teocentrismo cristão. E Gil Vicente, ele está nessa transição, final do humanismo, né? Final da Idade Média, né? É o período que nós chamamos humanismo, que se concentra basicamente no século XV e começo do século XVI. E aí, o Gil Vicente, o que ele faz? Ele escreve uma peça teatral, né, chamada Alto. O que é um alto? São peças teatrais com temas ligados à questão religiosa. Geralmente são peças de moralidade, né? Tanto que o Alto da Barca do Inferno é chamado também Alto de Moralidade. Geralmente peças que têm como tema assuntos religiosos. No caso, Gil Vicente escreve a trilogia das barcas, né? Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca da Glória, Alto da Barca do Purgatório, e em que ele faz o julgamento. Ele escolhe pessoas da sociedade, né? E vai fazer o julgamento daquilo que elas fizeram em vida. E aí, por ser uma peça de teatro, é classificado como gênero dramático. Né? Nós temos o gênero lírico, que é a poesia, normalmente, que fala de sentimentos. Né? Nós temos o gênero épico, né? Que geralmente são textos narrativos, e nós temos o gênero dramático, que é o teatro. Então, textos feitos para serem dramatizados. Tá? E aí, então, Gil Vicente vai pegar personagens representantes da sociedade da época. Quem são os personagens do Alto da Barca do Inferno? Vai ter um fidalgo, né? Vai ter uma prostituta, uma alcoviteira, né? Uma cafetina, tá? Vai ter um onzeneiro, que é um agiota, o homem que vive preocupado em acumular dinheiro, riquezas. Vai ter um juiz corrupto, né? Vai ter um judeu. Tá? Então, veja, e com isso ele faz o julgamento. Os personagens conversam com o anjo e com o diabo, por isso a peça tem um caráter alegórico, né? O que é alegórico? São personagens irreais, tá? Que ele usa para representar, né, a sociedade da época. E como são personagens que representam o coletivo, então, por exemplo, o fidalgo, ele tem características representando a nobreza, né? Tem um frade que representa o clero da época, com isso ele faz uma crítica também à própria Igreja Católica da época, né? Tem um juiz corrupto que representa a justiça. Então, por serem personagens que representam um grupo, o coletivo,
eles são considerados tipos sociais, tá? Então, personagens tipos, né, tipos sociais, que não são personagens propriamente individuais, mas que representam características do coletivo, é aquilo que hoje faz, por exemplo, os programas de humor, né, que pegam personagens, geralmente com características do grupo, né, para representar todo aquele grupo. Então, geralmente um político é corrupto, né, nos programas de humor. Então, ele passa a representar todos daquele grupo. E são figuras alegóricas, né, justamente porque representam ideias que o autor quis retratar da época, tá? Então, é importante. Então, nessa aula, eu quero que vocês vejam os vídeos, né, que estão disponíveis aí na aula, que vocês leiam, tem aí um PDF do Alto da Barca do Inferno, que está que está aí na aula, tá? E respondam ao questionário, lendo apenas a cena inicial, tá? Que é do Fidalgo. O Fidalgo é o primeiro personagem, né? Ele entra acompanhado de um pajem, né? Que vem carregando um objeto, depois vocês vão ver qual. Então, isso é importante. No Alto da Barca do Inferno, a maioria dos personagens carregam algo que representa aquilo que fizeram em vida. Então, isso é importante na época, para o autor caracterizar o personagem, porque Gil Vicente, imagina isso lá em 1517, ele não tinha essa estrutura do teatro moderno de hoje, então ele precisava de uma boa caracterização, vestimentas e objetos. Então, muitos personagens entram carregando algo que lembra aquilo que fizeram em vida, tá? A profissão. Eles são caracterizados pela profissão, né? E isso reforça a ideia do tipo social. É um fidalgo, né? É um frade, é um onzeneiro, é uma alcoviteira, é um juiz, tá? E aí, na conversa dos personagens com o anjo e com o diabo, né, ou primeiro a maioria com o diabo e depois com o anjo, a gente percebe o maniqueísmo do Gil Vicente. O maniqueísmo seria assim, a manipulação entre o bem e o mal. É como nas novelas de televisão, né? Tudo vai sendo conduzido para que no final o bem prevaleça, né? Quem fez o bem vai para o céu e quem faz o mal vai para o inferno. Né? Então, pensa assim, qual das duas barcas será? Tem uma barca que tem o anjo, que vai levar para o céu, tem uma barca que tem o diabo, que vai levar para o inferno, né? Qual das barcas você acha que vai cheia, né? Pensa aí, né? E depois você vê lá. Então, leia, tá? E aí, para responder o questionário, algumas questões apenas sobre o primeiro personagem, que é o Fidalgo. Acho que, se não me engano, vai da página 2 à página 5 ali no PDF que eu disponibilizei, tá? A conversa do anjo com o diabo, né? Ali vai falar quem é ele, né? O que ele fez, o que ele pensava, né? Da vida e da morte, tá? Depois a conversa dele com o anjo, vai ter o julgamento dele, né? Para ver para onde que ele vai, para o céu ou para o inferno. E você vai responder em cima disso, tá? Aí na aula disponibilizei, então, vídeos do YouTube, né? E o PDF do texto, além dos resumos, né? Com comentários e características. Já para a semana que vem, tá? Para a aula da próxima semana, que vai ser dia 10 de agosto, né? Na semana que vem, eu já estou deixando, então, pronto, para vocês fazerem uma montagem, uma adaptação de uma cena, e coloquei um modelo. Nós fizemos aí no IF, em 2019, na Semana do Meio Ambiente, um filminho de adaptação do Alto da Barca do Inferno no meio ambiente. Então, os personagens ali representavam pessoas que não cuidam, ou que cuidam, né? Tem o do bem e do mal, então, do meio ambiente, tá? E aí eu coloquei, você vai ver o filminho, tá no YouTube, né? Eu disponibilizei na aula já da semana que vem, tá? Com alunos aí do IF, né? Hoje eles estão no 6º termo, e
e o texto que nós fizemos de adaptação. Então, o que eu quero, né, para a semana que vem já, é uma produção de texto, é uma pequena adaptação de um personagem. Você vai escolher um personagem da sociedade atual, pode ser, né, um tipo social qualquer da sociedade atual, tá? E você vai pensar assim: ele morreu, chegou lá, conversou com o diabo, conversou com o anjo, você vai escrever o diálogo. Então, é o discurso direto, que é característica do, do texto teatral, que é o diálogo, né? É o nome do personagem e a fala na frente, tá? E você vai criar, então, uma cena. Uma cena. Eu tenho um modelo na aula. Eu coloquei da Tereza, né, que era a menina veneno, que representa, nós quisemos representar, na verdade, a ministra do Meio Ambiente, que defende aí os agrotóxicos, né, liberou aí muitos agrotóxicos. Então, fizemos uma sátira em cima disso. Né? E coloquei também do roceiro, que representa o homem do campo, simples, né, que vive ali e cuida do meio ambiente. Tá? Então, você vai fazer uma cena seguindo esse modelo. Tá ok? Então, eu acho que vocês vão gostar, se divirtam bastante aí, né, com o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Tá? E até mais.